Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Espero que você se encontre na mais doce e perfeita paz do Senhor. Espero que Deus continue cuidando da minha e da sua vida e de nossos familiares, de todas as pessoas existentes nesta nação. Convido você a estar meditando na palavra que se encontra em Deuteronômio 4:9, que diz o seguinte: Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua palavra, para que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, irmãos e irmãs, vem neste dia nos falar que nós, irmãos, temos que guardar a nossa alma e que nós não venhamos esquecer das coisas que os nossos olhos têm visto e que a gente não aparte do nosso coração as palavras do Senhor e que a gente faça com que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos venham a saber. Irmão, porque nós temos que educar os nossos filhos para ser, irmão, tementes ao Senhor. Nós não podemos massagear o ego dos nossos filhos, nem dos nossos familiares que seja, para a mentira, para o pecado. Porque, irmãos, pecado é pecado, seja de quem for, de onde vier. O crente que é crente, ele não tem esse temor, porque pecado é pecado de familiar, de parente, de melhor amigo, de patrocinador, de patrão. Pecado, irmão, é sempre pecado, e o preço do pecado é a morte. E se você é crente verdadeiro e se você abomina o pecado, você não vai acobertar o pecado. E que você, irmão, não pode esquecer também do que teus olhos têm visto, porque tem tanto crente incrédulo, tanto crente buscando bem material, buscando riqueza, buscando status, que nem sequer está vendo as maravilhas que Deus tem visto a olho nu. Porque hoje em dia Deus tem, irmãos, cuidado tão zelosamente de mim e de você, que eu e você tem escapado do laço do passarinheiro várias vezes num dia. Mas eu e você está preso ao dinheiro, eu e você está preso à riqueza, eu e você está preso ao status. Porque muitos irmãos estão buscando fama. Muitos estão buscando, irmão, multidões. As pessoas, irmãos, esqueceram do evangelho. As pessoas esqueceram de granjear almas, de ganhar almas. As pessoas esqueceram daqueles que estão na rua, precisando de uma palavra de conforto, precisando de um copo de água, de um copo de sopa, de um pão para comer. Porque estão buscando status. E aí diz que Deus não faz mais nada, que a vida está parada, que nada acontece. Sabe por quê? Porque está olhando com os olhos financeiro, não está olhando com os olhos espirituais. Mas ainda, irmão, na fraqueza, ainda no pouco, Deus tem cuidado de mim e de você. Quantos irmãos gostariam de estar aqui neste momento, mas não estão porque desceram à sepultura? Quantos perderam a batalha para esse vírus maldito que está aí? Quantos irmãos estão encarcerados, irmãos? Portanto, abra os seus olhos, pregue a verdade. Seja multiplicador dentro da sua própria casa. É seu filho, é o seu neto, é pecador sim. O preço do pecado é a morte e acabou. Eu e você, nós não vamos salvar os nossos filhos nem os nossos netos. A salvação ela é individual. Eu e você, a gente não pode pregar libertação, a gente não pode pregar o pecado para o mundo aí fora e dentro de casa está pregando pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, irmãos. Nós precisamos estar, irmãos, verdadeiramente temendo ao Senhor. Nós temos que ser verdadeiramente temente ao Senhor, irmão. E para sermos verdadeiramente temente ao Senhor, nós temos que estar libertos da escravidão do diabo. Porque tem crente que diz que teme ao Senhor e tem temor ao diabo. Diz que serve ao Senhor e tem temor às coisas anormais desta terra. Mas as coisas, irmãos, anormais desta terra, ela é satânica do mesmo jeito. Porque as coisas que são anormais não pertencem a Deus, pertencem ao diabo, ao maligno. Então, se você é temente a Deus, por que você tem temor às coisas do maligno?
Se você é temente a Deus, por que você tem temor às coisas satânicas? Você só pode temer a Deus. Você não tem como temer a Deus e temer ao diabo. O crente que teme a Deus, ele não tem temor nenhum ao diabo, porque ele sabe que o diabo não tem poder. Então, irmãos, tome posição. Escolha por temer somente a Deus. Tema somente a Deus, irmãos. Nós devemos zelosamente lembrar da obra que Deus já fez na minha e na sua vida. Porque grande foi a obra que Deus já realizou na minha e na sua vida. E é ingratidão a gente não reconhecer isso. Há muitas coisas para fazer, amém? Porque nós somos casa rebelde. Nós somos vasos para sermos lapidados na presença do Pai, na mão do nosso oleiro. Mas grandes obras Deus já realizou na minha e na sua vida. Nós éramos o que era eu e você antes, casa em ruína. Mas não, Deus já fez grandes coisas na sua vida e nós não podemos ser negligentes com isso, porque se nós formos negligentes, nós levaremos uma ruína espiritual para toda a nossa descendência. Porque nós vamos viver temendo a Deus, temente ao diabo. Nós não iremos reconhecer o zelo que Deus já teve na minha e na sua vida. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor e perseverar para termos, irmão, herança espiritual para nossos filhos e netos. Porque é isso, irmão, que nós temos que passar de geração para geração. Herança espiritual é nossa raiz. Não, passou pelo que passou, mas era uma mulher de oração, era mulher de jejum, era temente a Deus, ela tinha caráter de oração. Porque, irmãos, é melhor nós ter raiz no evangelho do que ter ouro em cima dessa terra. Porque tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ficar. A gente, quando subir, a gente não vai levar nada disso, irmão. Tudo isso vai ficar aqui nessa terra. Mas eu não quero me corromper porque eu tenho certeza e plena convicção de que eu, irmão, eu não pertenço a esse mundo. Eu não pertenço, irmão, a esse mundo, então tudo isso vai ficar aqui. Mas busque, irmão, estar no centro do querer do Senhor. Às vezes o trabalhar de Deus é impedido na minha e na sua vida por desobediência, mas não é porque o pecado é eu e você que estamos no pecado, não, mas nós estamos acobertando o pecado. Nós estamos vendo, estamos sendo coniventes porque a gente não fala e a gente tem que falar. Quem doer, se afaste, se quiser se afastar, deixa na mão de Deus. A gente vai falar, é pecado e deixa que Deus é que faz a obra. Porque é Deus que convence o homem do pecado. É a palavra, irmão, que convence o homem do pecado. Se o crente, ele lê a Bíblia, ele se alimenta desse pão, ele come esse pão e ele não se convence do pecado, ele não vai se libertar e muito menos eu e você vai conseguir libertar ele. Porque ele não quer endireitar as veredas dele, ele não quer largar o pecado. Amém, irmãos? Que a graça de Deus continue abençoando a todos, a paz do Senhor. Irmãos, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative os sininhos, deixe um comentário. Seja um multiplicador da palavra do Senhor, fale de Jesus, porque Jesus, ele te amou primeiro, ele te ama incondicionalmente. Creia nesse Deus, permita conhecer o Senhor, deixe Deus trabalhar na sua vida. Creia, Deus pode o impossível, Deus muda cativeiro, quebra cadeado, derruba as cadeias. Então, somente, irmão, creia, louve, adore, não importa as circunstâncias, irmãos. Não importa, não olhe para nada. Porque se eu fosse olhar, irmãos, para as circunstâncias, eu não estaria nem mais nessa terra, porque o diabo, ele já tinha tragado a minha vida. Ele já tinha me consumido, irmãos. Mas quem me chamou, ele garante, quem está comigo é maior do que quem está no mundo. Quem está comigo é maior do que quem está contra mim. Nada que vem na minha vida é para me destruir, mas sim para me fortalecer. E é nessa fé, irmão, que eu acordo, passo o dia e deito a cada anoitecer, porque eu sei que só vai acontecer o que Deus permitir, e você também precisa ter essa fé, para que Deus possa trabalhar e operar na sua vida milagre, prodígios e maravilhas. Creia tão somente. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. A paz do Senhor Jesus.